Aí, voltamos, descansado, preparado. Então vamos para 4, desenvolvimento. Desenvolvimento humano é um processo de crescimento e de mudanças nos campos físico, comportamental, cognitivo e emocional, que acontece ao longo da vida. Então o desenvolvimento não envolve apenas o físico, envolve questões gerais e é prolongado ao longo de toda a vida. Dessa forma, cada fase do desenvolvimento apresenta características específicas. Como cada um se desenvolve dentro de seu próprio tempo, diferenças nos ritmos de desenvolvimento não são considerados anormalidades. Para Gavarru, desenvolvimento é um fenômeno composto por mudanças que ocorrem durante toda a vida e que sofre a influência de fatores biológicos como a hereditariedade e a nutrição. Dessa forma, desenvolvimento pode ser conceituado como a. Alteração adaptativa em direção a uma determinada habilidade. B. Diferenciação e especialização celular, orgânica e sistêmica. C. Alterações no nível de funcionamento de um indivíduo ao longo do tempo. D. Produto da maturação e das experiências oferecidas ao indivíduo. E. Aquisição de competências motoras. F. Depende do, apoia-se no comportamento perceptivo motor, o qual exige como condição variadas oportunidades de aplicação, como por exemplo a exploração lúdica, controle motor, a percepção figura-fundo, a integração dos sentidos, a noção de corpo, espaço e tempo, etc. G, também ainda dentro da classificação de desenvolvimento, G, desenvolvimento pode ser considerado conjunto de fenômenos que, de maneira interrelacionada, permite ao indivíduo uma sequência de modificações evolutivas que vão desde a concepção, desde o nascimento, passando pela maturidade até a morte. Então aqui está uma figura que mostra a relação de interdependência que existe entre o desenvolvimento e os processos de crescimento, adaptação, maturação e experiências. Olha aqui, no meio está desenvolvimento humano, os aspectos psicomotores, aspectos cognitivos, aspectos afetivos, e os quatro outros itens que influenciam nesse desenvolvimento, experiência, crescimento, maturação e adaptação. Beleza? Então, prosseguindo, apesar de o crescimento e o desenvolvimento humano apresentarem um certo padrão em suas taxas, eles ocorrem de forma individualizada em cada criança e em ritmos diferentes. Porém, de uma forma geral, estão dentro de um mesmo padrão. O desenvolvimento, para ser explicado de uma forma mais ampla, é preciso levar em consideração os aspectos biológicos e psicológicos. Isso se deve ao fato de o desenvolvimento englobar as transformações, tanto quantitativas quanto qualitativas. O conceito de desenvolvimento é utilizado em dois contextos distintos. Um, que é o contexto biológico, que está associado à diferenciação de células em linhas especializadas de função. Isso ocorre na vida uterina, onde os tecidos e os órgãos estão sendo formados, e continua na vida pós-natal, quando os diferentes sistemas do corpo se tornam funcionalmente refinados. E também esse desenvolvimento se dá no contexto comportamental, que é o 2, que é o incremento da competência de uma variedade de domínios interrelacionados. É a interação do ser humano com o meio e suas adaptações. Então, um faz referência ao desenvolvimento em um contexto interno, e o outro é o desenvolvimento de domínios para a interação e adaptação do ser humano ao meio externo. O desenvolvimento pode ser classificado também como resultado da ação conjunta de fatores endógenos, determinados pela maturação, e exógenos, influenciados pelo meio. Portanto, é importante considerar que as experiências vivenciadas pelos indivíduos são fundamentais às exigências do meio em que se encontra. Como se viu, os fatores genéticos e os ambientais têm grande influência no processo de crescimento e desenvolvimento. Quanto aos fatores ambientais, alguns aspectos podem influenciar severamente nesses processos. A nutrição, hábitos socioculturais, idade e nutrição materna, fumar, composição da família, condição geográfica e socioeconômica da família. Na tentativa de entender o processo de desenvolvimento, existem dois aspectos essenciais: maturação e experiência. Então vamos para a definição dos dois. Primeiro, maturação é o processo de andamento, sequência e progresso em direção ao estado biológico maduro. E apesar de ser um processo biológico, ele pode sofrer forte influência do ambiente e do contexto sociocultural. Já a experiência são fatos que vêm do meio ambiente, que podem induzir ou mesmo modificar certas características do desenvolvimento, pré-determinadas geneticamente por meio do processo de aprendizagem. Há uma relação de intercâmbio entre a maturação, que prepara as aptidões dos indivíduos, e a aprendizagem, processo que vem da prática e esforço do indivíduo. Por fim, as funções filogenéticas, os fatores maturacionais, o desenvolvimento depende essencialmente da maturação. E as funções ontogenéticas, os fatores ambientais, o desenvolvimento depende das experiências vividas pelos indivíduos. Os processos precoces podem ser apenas resultado do tamanho e da força relativos da fase de desenvolvimento por que passa o indivíduo.
Crianças precoces podem ser ultrapassadas após a maturação e crianças tardias, por outro lado, tendem a serem esquecidas se olharmos apenas os resultados. Por isso, muitas vezes se observa aqueles que são campeões nas categorias de base, mas não obtêm sucesso na vida atlética adulta, diferente dos maturados tardios, que normalmente começam a obter resultados após os 17 ou 18 anos. Quem trabalha com jovem deve se dedicar ao ensino das habilidades básicas, da coordenação motora e ampliar o seu vocabulário motor. As habilidades básicas se referem às corridas, saltos e lançamentos, e a coordenação motora deve trilhar os caminhos dos movimentos mais simples até os mais complexos e específicos de cada modalidade. Ótimo, esse foi o desenvolvimento. Agora nós vamos para o 5, maturação. A maturação diz respeito às mudanças qualitativas que capacitam o organismo a progredir em direção a níveis mais altos de funcionamento. Dessa forma, é um processo inato, resistente às influências ambientais e que ocorre durante um período de tempo determinado. Essa maturação desenvolve os vários sistemas em direção ao estado biológico maduro, capacitando os indivíduos qualitativamente para níveis mais altos de atividade. Aqui nós vemos dois tipos de avaliação maturacional. Um, pelo nível de maturação sexual, proposto por Tanner. 2, nível de desenvolvimento esquelético. Assim podemos definir maturação de diversas maneiras. Primeiro, maturação é o processo que conduz o corpo humano à forma e às funções normais adultas. B, o andamento, a sequência e o progresso em direção ao estado biológico maduro. E, letra C, maturação é o processo que leva a um completo estado de desenvolvimento morfológico, fisiológico e psicológico e que, necessariamente, tem controle biológico e ambiental. É claro que esse processo não ocorre igualmente em todo mundo, e normalmente a maturação é dividida em duas fases. O timing, que é a idade em que eventos maturacionais específicos acontecem, por exemplo, menarca, espermarca, desenvolvimento das mamas, estirão do crescimento, dentre outros. E o tempo, índice e velocidade com que a maturação avança em direção ao estado maturacional adulto. Como já foi dito, aqueles que têm um timing maturacional mais cedo tendem a apresentar melhores resultados no período infanto-juvenil, igualando aos demais após o período maturacional. Normalmente, os estudos sobre maturação concentram-se nas características sexuais secundárias, ou seja, no dimorfismo sexual externo, desenvolvimento dos seios, pênis, dos pelos faciais e pubianos, mudança na voz, pois as características sexuais primárias, órgãos sexuais internos, são muito mais difíceis de serem determinados. Então é muito mais fácil verificar a maturação através das características sexuais secundárias, externas, visíveis do lado de fora. Segundo as pranchas de Tanner, o desenvolvimento masculino apresenta as seguintes fases. Então, primeiro é possível observar através do desenvolvimento da genitália. E ele é dividido em G1 até G5. G1 é a genitália pré-puberal ou infantil. G2 aparece um afinamento e hipervascularização da bolsa escrotal e aumento do volume testicular sem aumento do tamanho do pênis. G3 ocorre aumento da bolsa escrotal e do volume testicular com aumento do comprimento do pênis. G4, maior aumento e hiperpigmentação da bolsa escrotal, maior volume testicular com aumento do pênis em comprimento e diâmetro e desenvolvimento da glande. E a G5, que é a genitália adulta em tamanho, forma e volume testicular. A outra avaliação do desenvolvimento se dá através do desenvolvimento dos pelos pubianos, e ele é também classificado de P1 até P5. P1 é a pelugem pré-puberal ou infantil, não há pelo pubiano. A P2 ocorre o início do crescimento de alguns pelos finos, longos, escuros e lisos na linha medial ou na base do pênis. P3, aparecimento de maior quantidade de pelos, mais escuros e mais espessos e discretamente encaracolados, com distribuição em toda a região pubiana. P4, pelos escuros, espessos, encaracolados do tipo adulto, mas ainda em menor quantidade na sua distribuição na região pubiana. E P5, pelos do tipo adulto em maior quantidade, cobrindo toda a região pubiana e estendendo-se até a superfície externa da coxa. Agora, o desenvolvimento feminino, segundo as pranchas de Tanner. E no caso do desenvolvimento feminino também é dividido em duas formas de observar. Desenvolvimento das mamas. Também é dividido em M1 até M5. Então M1, mamas infantis. M2, o broto mamário forma-se com uma pequena saliência com elevação da mama e da papila e ocorre o aumento do diâmetro areolar. M3, maior aumento da areola e da papila, sem separação do contorno da mama. M4, aumento continuado e projeção da areola e da papila, formando uma segunda saliência acima do nível da mama. E o M5, que é a mama com aspecto adulto, com retração da areola para o contorno da mama e projeção da papila.
E a segunda forma de avaliar, através das pranchas de Tanner, é o desenvolvimento dos pelos pubianos, igual na avaliação dos meninos. E também é dividido em P1 até P5. P1, ausência de pelo ou pelugem natural. P2, pelos se iniciam com uma pelugem fina, longa, um pouco mais escura, na linha central da região pubiana. P3, pelos em maior quantidade, mais escuros e mais espessos e discretamente encaracolados, com distribuição em toda a região pubiana. P4, pelos do tipo adulto, encaracolados, mais distribuídos e ainda em pouca quantidade. E o P5, pelos do tipo adulto, com maior distribuição na região pubiana e na raiz da coxa. Então, prosseguindo, 5.1, sugestões aos professores. Então vamos lá. 1. Levar em consideração as fases de desenvolvimento e não a idade. 2. Observar como as alterações das proporções físicas alteram o desempenho e os resultados. 3. Ajudar as crianças a compreender as mudanças que ocorrem no corpo. 4. Avaliar os resultados segundo as idades de desenvolvimento e não a idade cronológica. 5. Agrupar as crianças de acordo com seu desenvolvimento físico, utilizando como referência o peso e a altura. 6. Trabalhar as habilidades técnicas com todos, pois os atletas tardios podem ter resultados depois. 7. Não trabalhar com exercícios que provoquem cargas excessivas nas zonas de crescimento ósseo, epífise óssea, durante o período de crescimento acelerado, o estirão. Então, durante o período de crescimento acelerado, que nós vimos para as meninas próximos de 12 anos, para os meninos próximos do 14, é interessante que não se trabalhem com exercícios que provoquem carga excessiva, ali nas zonas de crescimento dos ossos, tá certo? Então vamos lá para subitem 5.2, fatores que determinam as habilidades das crianças. Ao praticarem esportes, sozinhas ou com a ajuda de profissionais da área, as crianças desenvolvem habilidades. E essa aprendizagem depende de fatores importantes como maturação, experiência, qualidade do ensino que recebem, além do grau de dificuldade das tarefas. Estudos apontam que o aumento no volume do treinamento não é suficiente para produzir modificações benéficas nos aspectos morfológicos e funcionais de crianças e adolescentes. Portanto, antes de aumentar o número de sessões, é preciso prezar pela qualidade com propostas apropriadas, mantendo os alunos ativos por um longo período de tempo. Então nós vimos que não adianta aumentar volume, é preciso prezar antes de qualquer coisa pela qualidade, para que os alunos se mantenham ativos por um longo período de tempo. Ok? Então esse foi a maturação. Agora vamos para o próximo, que é 6, experiência. Mas vamos dar uma pausa, daqui a pouco retornamos, ok? Até lá!